todos com a paz do Senhor, amém? Quero convidá-los agora para nós lermos a palavra de Deus na primeira carta de Pedro, capítulo de número 2. Primeira carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não éreis povo, agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Nós temos um texto que diz que nós somos uma raça eleita, um sacerdócio real, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva de Deus. Amanhã, dia 20 de novembro, nossa nação, uma parte dela, para comemorar um feriado nacional que nós conhecemos como Dia da Consciência Negra. Todo mundo gosta do feriado, mas não sei se todo mundo sabe o que significa. E eu me lembrei deste texto porque ele diz raça eleita. O conflito racial, ele sempre foi um problema mundial, que envolve a todos. Antes que você diga assim, eu nunca me meti nessa guerra. Quem não se envolveu por ação, se envolveu por omissão. Exemplo disso, quando os nazistas mataram 6 milhões de judeus, eles invadiram nações soberanas e o fizeram. E essas nações que às vezes não permite alguém entrar lá para prender um criminoso, se calaram. E não houve manifestação pública do povo cobrando seus governantes, porque alguém estava tentando exterminar uma raça. Era um racismo brutal e o mundo se calou. E 6 milhões de pessoas morreram cruelmente. Então o conflito racial, ele é um problema mundial, a história está aí para dizer. Ele é uma vergonha para o ser humano. O ser humano de qualquer raça, entender que a raça dele é superior a qualquer uma outra. Quando você estuda a origem das raças, isso é uma vergonha. É uma vergonha para aqueles que sofrem e é uma vergonha para aqueles que impõem o sofrimento. Porque eu acredito que um alemão hoje se envergonha do que a sua raça fez ontem. Então, mesmo aqueles que impõem o sofrimento, é uma raça que sofre essa vergonha. Um sofre a dor e o outro acaba sofrendo a vergonha da injustiça. Mas mais do que tudo isso, o conflito racial na espécie humana, ele é um plano diabólico. O diabo deu uma causa podre para o homem odiar, matar e destruir. Uma causa podre, porque não tem nenhum motivo bom num conflito racial. É só um intento maligno mesmo, que veio para isso, matar, roubar e destruir. E ele deu um motivo para os homens fazerem isso de uma forma de graça. Então ele é, antes de tudo, um plano diabólico. E o nosso texto, ele nos chama para esse assunto quando ele diz que vós, porém, sois raça eleita. O que é uma raça? O dicionário diz que são os ascendentes, os descendentes de um povo, de uma família, de uma tribo, com origens comuns. O dicionário vai dizer ainda que uma raça é um conjunto de indivíduos que eles têm características corporais semelhantes e que eles transmitem essas características, embora isso possa variar. Então é isso que é uma raça, né? São os ascendentes, são os descendentes de um povo, de uma família, de uma tribo, com origens comuns.
formada por indivíduos cujas características corporais são transmitidas de pai para filho, embora isso às vezes possa ter algum tipo de variação. Se isso é uma raça, racismo então é a doutrina, é o preconceito, é a discriminação que sustenta qualquer ideia, qualquer preconceito, qualquer discriminação, qualquer doutrina que sustenta a superioridade de uma raça em detrimento da outra. Quem me entendeu? Diga amém. Então isso pode ser feito de muitas maneiras, mas qualquer pessoa, qualquer grupo que tenha uma doutrina, um preconceito, que entenda, ou que aceite, ou que defenda a superioridade de uma raça em relação a outra, ele é um racista, é um praticante do racismo. O assunto ele é interessante, porque Deus fala que nós somos uma raça eleita. E essa raça eleita ele chama de povo de propriedade exclusiva dele, que tem a missão do sacerdócio real e é conhecida como nação santa. E esse assunto ele nos interessa. Então, antes da gente ver a proposta da fala de Pedro na unção do Espírito, no texto e no contexto, nós sabemos pela Bíblia a origem das raças. Não sei se você sabe, mas as raças se originaram por uma desobediência do homem a Deus. Logo depois do dilúvio, a humanidade recomeça partindo de Noé e seus filhos, Sem, Cão e Jafé. E a ordem de Deus para repovoar a terra depois do dilúvio era que o homem se espalhasse e ocupasse toda a terra. E crescesse, gerasse filhos. Deus repete a ordem que ele havia dado para Adão antes da destruição do dilúvio, dizendo: crescei e multiplicai, sede fecundos, crescei e multiplicai. E a ordem era para se espalhar e ocupar a terra. Então aqueles primeiros homens, eles eram afortunados, eles não eram donos de um terreno ou de uma fazenda, eles eram donos da terra. Receberam a terra toda de presente. Era deles, para eles governarem. Mas eles desobedeceram a Deus e resolveram se ajuntar e construir a Torre de Babel. E a Bíblia diz que até ali não tinha nações, até ali a humanidade era um único povo, eles falavam uma única língua, habitavam em um único lugar e trabalhavam em um único projeto. A Torre de Babel era a febre, era a sensação, era o comércio, era o que tudo, onde tudo girava em torno daquela construção. E o objetivo deles, na época, sem o conhecimento que se tem hoje, era construir uma torre para chegar ao céu. E para chegar ao céu, Deus tinha um outro caminho, uma outra proposta. Não era colocando pedra sobre pedra. Era que eles esperassem a vinda do descendente da mulher, aquele que ele profetizou em Gênesis 3,15, que ele morreria na cruz do Calvário e daria ao homem o direito, a possibilidade, se ele assim o aceitasse, de ir para o céu. Então a Torre de Babel era um projeto tolo, diabólico, desumano, enganoso, que arrastou a população da terra. E Deus, para parar com esse projeto, para não puni-los com morte, a desobediência dele trouxe a confusão das línguas. Surgiram as línguas de uma única vez. As línguas não surgiram de povos que se separaram gradativamente, não, repentinamente. Elas surgiram no meio deles, e aí por causa das línguas, eles não entendendo o que o outro falavam, e eles então se distanciaram, e surgiu então as nações, e com as nações, isso que o dicionário diz, povos com origens comuns, com características corporais, de acordo com onde eles habitavam, o tipo de vida que levavam, o seu relacionamento com a natureza, com o clima, foram dando origem às raças. Então ali nós temos a origem delas. Foram ali que elas começaram, com um ato de desobediência e rebeldia contra Deus. A vergonha das raças, como eu disse no início, são suas dores, seus sofrimentos, suas injustiças. É quando uma
se sobrepõe à outra. O valor das raças está na sua pureza, na sua cultura. Quase que sem perceber, a gente pratica isso no dia a dia. Você sabe que um cão de raça vale mais do que um cão sem raça. Isso vale para o cão, para o cavalo, para o boi, para o passarinho. Vale para as pessoas, nações que são raças apuradas, que não se misturaram. Eles têm um orgulho nacional, um valor nacional, um respeito nacional diferenciado de povos como esses que não têm raça definida. Que são povos que não têm esse nacionalismo dentro deles, nem esse respeito na mesma altura no meio em que vive. O que é importante a gente saber, que a Bíblia nos diz, é que a raça, ela não é opcional. Ninguém aqui escolhe a raça. Ninguém escolheu a raça em que você queria nascer. Mas o restante é. A raça não. Ninguém pôde escolher o berço. Se de ouro, se de prata, se de madeira, se de feno. Ninguém pôde escolher o lugar onde nascer. Mas depois que você nasceu, aí do berço ao caixão estão todas as suas escolhas. Existe raça mais agraciada do que a outra, mas não existe raça melhor. O racismo, como eu disse, é uma vergonha humana. Todas as raças são iguais. Por quê? Porque elas são da mesma espécie. Toda e qualquer raça, ela está dentro da espécie humana. E o homem é único, portanto, todos são iguais. Quando Deus criou e deu a terra para eles, Deus deu para todos e igualmente e para sempre. É essa causa diabólica, causa podre, que as raças vão encontrar motivo para se julgarem superiores e se destruírem entre si. Quem está me entendendo? Diga amém. Eu não ouvi. Quem está me entendendo? Diga amém. Agora eu ouvi, senão eu ia repetir tudo. E eu ia ficar sozinho, né? Vocês iam embora. Mas olha só, então, parece um privilégio. Você, de repente, se orgulha da sua raça. Quando eu me entendi por gente, eu vi que eu nasci no Brasil e não no norte da África, ou no Camboja, ou numa favela, ou numa tribo indígena. Mas e se nós, em vez de nascêssemos aqui, nascêssemos lá? Porque ninguém escolhe. Não tem como escolher. Em vez de nascer numa casa, num bercinho todo decorado, num quartinho com ar-condicionado ou com muito bom gosto, nós nascêssemos numa cidade onde tem esgoto a céu aberto, onde não tem escola, onde não tem comida, onde não tem médico, onde não tem nada. E se fosse ali que você se visse gente? Num sertão, num lugar de violência, num lugar de guerra, num lugar onde chove bomba na cabeça das crianças. O dia da consciência seria o dia da gente refletir um pouco sobre isso. Do privilégio que nós recebemos. Se não existe raça melhor, existe raça mais agraciada. E a Bíblia diz que por isso eles serão cobrados. A quem mais é dado, mais será exigido. Quem sabe disso? Diga amém. Olha como o assunto me interessa. Às vezes eu assisto um programa e vejo que num determinado lugar as crianças não têm uma refeição por dia, as pessoas vivem uma vida subhumana. A gente não consegue nem assistir. Imagine viver. E aquela pessoa que nasceu lá, ela simplesmente nasceu. Quando ela se viu gente, ela estava lá.
Quando ela se entendeu por gente, ela estava lá. E é ali que ela vai ter que existir, viver e sobreviver. E todos nós somos iguais, mas algumas pessoas nasceram em alguns lugares onde essas raças são agraciadas pelo desenvolvimento, pelo clima, pela paz. Mas nós, que nascemos num lugar mais agraciado, nós seremos cobrados, porque a quem mais é dado, mais é exigido. Com aquilo que nós temos de melhor que recebemos da parte de Deus, o que nós fizemos com isso? Algumas raças aproveitaram essa graça de Deus para aumentar a medida da sua injustiça e destruir as minorias. Ter nojo delas, vergonha delas, passar longe, usá-las, escravizá-las, como se eles não fossem da espécie, como se eles não fossem humanos, como se a terra não fosse deles, e o Deus que disse, sede fecundos, multiplicai, crescei e multiplicai, sede fecundos, crescei e multiplicai, não disse isso a eles, como se fossem aberração. As demais, nós que fomos agraciados, se não existe raça melhor, e se pertencer a uma raça não é uma opção, mas Deus diz que aqueles que foram agraciados com dádivas naturais, familiares, culturais, nacionais, eles serão cobrados do que eles fizeram com isso, de como eles se respeitaram entre as raças, do seu interesse por elas, pelo semelhante, o que ele fez para diminuir a injustiça, como ele tentou ser um representante de Deus contra esse plano diabólico de ódio, de matar, roubar e destruir. Nós que recebemos mais, seremos cobrados mais. E os que receberam menos serão cobrados menos. Porque nós somos todos da mesma espécie e está revelado a salvação da espécie e a extinção das raças. Vou repetir, está revelado na Bíblia, acredita se você quiser, mas a espécie humana, apesar de ter se rebelado contra Deus, muitas vezes, por causa de Jesus Cristo, a espécie está salva. Mas as raças serão extintas. Elas não existiam no projeto original, nasceram de uma desobediência, e a desobediência se multiplicou quando as raças começaram a existir. Tanto é que Deus não tinha uma nação que o adorasse. Para ter uma nação que o adorasse, ele fez uma nação para ele partindo de Abraão. Chamou Abraão e falou, eu farei de ti uma nação. Por que Deus queria uma nação? Por que Deus propôs a um homem fazer a partir dele uma nação? Porque nenhuma nação, oriundas da desobediência de Babel, adoravam a Deus. E Deus faz uma nação, e esta nação também entra nos conflitos raciais, se perde nessa guerra, e no fim recebe uma punição de Deus, que eles são cortados de sua pátria, e os irmãos conhecem a história de Israel. Então é a raça dos judeus. Se nós somos todos da mesma espécie, está revelada a salvação da espécie. E é esta salvação da espécie, quando eu falo salvação da espécie, eu não estou dizendo salvação de toda a humanidade. Estou falando que a espécie está salva, ela não será extinta. Quando um animal está em extinção, se você salvar uns 40, 50, 100, 200 exemplares deles, você salvou a espécie, mas você não salvou todos. Se alguém falar, as araras azuis estão em extinção. Então, se você salvar lá
um número suficiente para eles continuarem reproduzindo ou existindo. Você salvou a espécie, mas não salvou todas. Então, quando eu falo que a espécie está salva, é porque a Bíblia revela que uma parte da humanidade estará salva em Cristo Jesus. A salvação não é uma teoria, a salvação não é uma coisa sem fundamento, não é um mito, não é um folclore. Ela é uma revelação de Deus, falada por Jesus, ensinada ao longo de toda a Escritura. E a Bíblia não diz, quando fala da salvação, de talvez. A Bíblia fala de será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Não tem talvez. Então a espécie, ela está salva. Mas as raças, elas não existirão. Mas a Bíblia fala de uma raça que vai continuar existindo. Essa raça que a Bíblia chama de raça eleita. Vós, porém, sois raça eleita. No capítulo 2 de Pedro, desde o começo, no versículo 1, diz assim, olha, despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo. 2 e 1 eu estou lendo. Você que está com a sua Bíblia aberta, leia comigo. Despojando-vos, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicência. Desejar ardentemente como criança, recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Então, queridos, se tem uma raça, e esta raça, ela é eleita por Deus agora, e ela é composta de pessoas oriundas de todas as raças. Deus agora vai fazer um povo para ele, que ele vai chamar povo de propriedade exclusiva de Deus. E este povo é um povo oriundo de todos os povos. É Deus falando, ele vai dizer assim, olha, vós que não éreis povo, agora vocês são povo de Deus. Vocês que eram das raças, dos conflitos, agora vocês são raça eleita. Que eleição é essa? Eleitos para povoar o céu. Eleitos para deixar a humanidade entrar na vida celestial. É o contexto do texto, pode crer. É uma eleição que transcende a nossa capacidade de explicação. A eleição de Deus antes da fundação do mundo. Ele está dizendo que nós seremos um povo formado de todos os povos, uma raça formada de todas as raças, e esta raça é um sacerdócio real e é uma nação santa. E aí Pedro vai dizer para quem está interessado em não ser, em continuar pertencendo à raça eleita e escapar da extinção das raças. Ele vai nos ensinar que a nova raça, o povo, a nação, o sacerdócio, essa não é como a raça que não foi por opção, essa é por opção. Pertencer a essa raça eleita, essa nação santa, agora é uma decisão pessoal. Ninguém pode decidir por você. Ou você decide pertencer a essa raça, a este povo, e o texto vai explicar o que você tem que fazer. Não é muito difícil. Ou se você não decidir, não tem como pertencer. Quem me entendeu, diga amém. Simples. Quando o assunto é salvação, é eleição, ninguém decide por ninguém. O cristianismo, não existe um único cristão que alguém decidiu por ele ser cristão. Se alguém decidiu, ele não é cristão. É possível um brasileiro ser brasileiro e nascer fora do Brasil. Desde que ele tenha pais e mães brasileiros, não importa onde ele está. Mas é impossível um cristão nascer para Deus se ele não estiver dentro do cristianismo por decisão pessoal. Ele precisa decidir. Por isso que Pedro vai dizer assim, olha, então você que faz parte deste povo, você precisa agora, 2 em 1, despojar-se
de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de toda inveja e de toda sorte de maledicência. Deus está abrindo uma oportunidade para todas as raças, aos interessados, a fazer parte de uma única raça, porque todas serão extintas, embora a espécie esteja salva. Aí o assunto nos interessa e diz, eu quero fazer parte dessa raça. Como que é que a gente tem que fazer? Primeiro, uma decisão pessoal. E nessa decisão você precisa eliminar da sua vida, despojar, deixar ir, guerrear contra, se livrar de toda maldade, de todo dolo, de toda hipocrisia, de todo tipo de inveja e de toda sorte de maledicência. Você vai falar assim, mas maldade e maledicência não é a mesma coisa? Maldade é o que você pratica, maledicência é a fala, tem a ver com a fala, falar mal. O texto diz que esta raça que Deus está formando para ele em Cristo Jesus, Deus já decidiu formá-la. E quem vai participar dessa raça já não depende mais de Deus. É uma decisão de cada um. Você pode continuar defendendo a sua antiga raça, vivendo por ela, ou sem raça, ou você pode aceitar a proposta de Deus de fazer parte de uma raça eleita, que é um povo chamado povo de propriedade exclusiva de Deus. O versículo 2 vai dizer assim, se é que você já teve a experiência da salvação. Então veja bem, queridos, se você ainda não teve a experiência da salvação, ela é o primeiro passo. Não tem como dar o segundo passo sem dar o primeiro. Pedro vai dar uma orientação aqui para pessoas que já tiveram a experiência. E quando eu falo experiência, eu não estou dizendo que é conhecimento. É experimentar, experiência pessoal. Ele está dizendo, se você é alguém que já sabe que Jesus Cristo veio para morrer por você na cruz do Calvário, se você já sabe que Deus te aceitou e você o aceitou, e isso para você virou uma experiência pessoal, a experiência da salvação, então agora você precisa viver esse tipo de vida, se despojar de tudo que era a antiga vida. Você tem que fazer morrer toda a maldade, toda a hipocrisia, toda a religiosidade, porque nada daquilo faz parte da nova raça, aquilo é da velha raça. Se você já teve a experiência da salvação, então agora você precisa desejar e trabalhar e viver para o seu crescimento espiritual. Quem me entendeu, diga amém. Simples, essas três coisas. Faz você virar um povo de propriedade exclusiva de Deus. Parece que um título desse, povo de propriedade exclusiva de Deus, vai ter uma lista enorme de exigência, nós vamos ter que fazer coisas absurdas. Não, a parte difícil quem fez foi Deus, que foi vir até nós, nos amar, nos perdoar. A parte difícil ficou com Deus, para não extinguir a humanidade, para salvar a espécie. A parte mais difícil ele fez. A parte mais fácil nós fazemos, mas precisamos fazer. Não se engane, nunca acredita naqueles que dizem assim, não, Deus é bom, Ele é amoroso, no fim Ele salva todo mundo. Não é isso que Deus diz. Não é isso que está falado. E quem diz isso que é a sua destruição. Quem acredita nisso aceitou a sua própria destruição. Deus não poupou nem seu filho quando ele aceitou ser culpado. Quando Jesus Cristo aceitou amar aqueles que se rebelaram contra Deus, ele teve que morrer. Estou falando do Deus, Criador dos céus e da terra, o Deus da vida, sustentador da vida, o Deus que tem bênçãos insondáveis para a humanidade. O Deus que planejou levar a espécie humana para morar com Ele na sua glória.
uma promoção para um plano que ninguém jamais podia imaginar. Coisa que nós nunca teríamos capacidade de imaginação. Foi o que Deus planejou. E ele revelou isso ao longo de toda a Bíblia, e Pedro está listando algumas coisas aqui, dizendo, olha, se você já teve a experiência da salvação, então você já nasceu de novo. Essa pessoa que existe em você já não é mais a pessoa que existia. E essa nova pessoa agora, ela começou e ela precisa crescer espiritualmente. Por isso que a nossa vida aqui neste conflito racial, neste mundo em que vivemos, seja numa raça agraciada ou numa raça menos agraciada, tudo isso, queridos, são experiências. Deus está nos observando, o Espírito Santo habita em nós, está nos conduzindo para ver como você reage. Porque você está aqui agora com uma missão, com um propósito, e você nunca parou para pensar, né? Nem no dia da consciência negra, você nunca parou para pensar, por que eu não nasci num pântano vietnamita? E eu nasci aqui num país tropical. Não sei o que é fome. Desconheço o que é guerra. Embora nós tenhamos os nossos problemas. Mas consciência é isso. Consciência é onde você faz o senso de justiça. Por que ele não eu? E se eu estivesse lá, como eu olharia para ele que está aqui? Se nós trocássemos o local de nascimento, não é opcional. O que nós, lá num lugar de miséria e de dor, pensaríamos desses que aqui estão? É o dia da consciência. Aí Pedro vai dizer, essa nova raça, ela não vai ser uma raça eleita, porque foi uma raça que Deus escolheu. Eu sei que todas as nações, todas as raças, elas acham que Deus é mais misericordioso com a raça dela. Nós achamos que Deus é brasileiro, e as outras raças também acham que Deus está com eles, e cada um vê assim. E afinal, com quem Deus está? Deus não está com nenhuma raça. Deus, ele abriu uma oportunidade para que todas as raças façam parte de uma única raça que ele chama de raça eleita. O que é uma raça eleita? É um povo. O que é povo? Povo é um conjunto de indivíduos que falam a mesma língua, que têm a mesma tradição, que têm costumes e hábitos comuns. Deus falou que essa raça, embora ela seja de todos os povos, eles falarão a mesma língua. Você já viu que quem se converte, não importa em qual raça, a qual raça que ele pertence, ele começa a falar a mesma língua dos cristãos? Ele pode estar na África, na Ásia, na Europa, na América, em qualquer lugar. O vocabulário, os costumes, os valores, o modo de viver, a fala comum, as suas tradições, seu modo de viver, seu senso de justiça, seu ponto de vista em relação ao ser humano, já não passa mais por sua raça. Ele agora pertence a uma outra, a uma raça eleita. Ele já não tem mais a influência deste conflito diabólico enganoso, que encheu o coração das pessoas de ódio para matar, roubar e destruir, colocando um acima do outro, sendo que quem tem mais dará conta de mais. Quem recebeu mais não é para pisar, é para prestar conta. Eu sei que hoje, quando a gente fala em missão, tem gente que torce o nariz. Ela quer saber daquela raça. Aquele povo é doido, fica lá adorando demônios, com aquelas comidas, com aquelas culturas. Nós estamos bem. Mas vamos a juízo. A terra foi dada para todos, igualmente. A distinção e o ódio, a discriminação, o conflito racial
Fomos nós que fizemos isso. Aí você diz, eu não. Ou por ação ou por omissão. Ou dentro do coração. Porque todas as coisas que nós vivemos diante de Deus, elas são julgadas nas suas intenções. Porque se todos nós não tivéssemos esse problema, nós não teríamos conflito racial. Então, quando Pedro diz, você que já teve a experiência da salvação, então agora você faz parte de uma outra raça. Você tem a experiência da salvação em Cristo Jesus. Quem aqui já teve a experiência? A experiência. Não é o conhecimento, eu estudei, eu sei como que é, já me falaram. Não, eu quero dizer, você fala assim, olha, quando alguém fala de salvação em Cristo Jesus, eu sei o que é isso, eu experimentei. Diga amém. Se você já teve a sua experiência, então o assunto continua. Agora você precisa crescer espiritualmente. Porque essa raça eleita, ela continuará conhecendo no céu. Mas a partir do momento que ela nasce, ela já começa a crescer da visão e na perspectiva da eternidade, do ponto de vista de Deus. E o crescimento espiritual, ele é um caminho oposto. Você vai ler no versículo 4, que ele é um caminho oposto da maioria, é um modo de vida oposto da maioria. Você vai ter valores diferentes da maioria, você vai ter uma ocupação diferente da maioria e você terá um destino também diferente da maioria. O tempo não permite eu explicar cada um desses itens. Mas o texto vai dizer assim, olha, você que nasceu de novo, já tem experiência da salvação, então agora a sua vida está edificada em Cristo Jesus. Cristo Jesus, para nós, é a esperança da glória. Para eles, é uma pedra de tropeço, é uma vergonha. As coisas que você valoriza, eles desprezam. As coisas que eles valorizam, você despreza. Portanto, você faz parte de uma raça agora, depois da experiência da salvação, que à medida que você for crescendo espiritualmente, se você crescer, porque tem gente que não cresce, vira bebê crônico. E a falta de crescimento anula a beleza do nascimento. Quem entendeu, diga amém. Tudo que nasceu e não cresceu, adoeceu. Nasceu uma linda criança, mas ela não cresceu. Nasceu uma linda amizade, mas ela não cresceu. Nasceu um relacionamento, mas ele não cresceu. Nasceu uma empresa, mas ela não cresceu. A falta do crescimento anula a alegria do nascimento. É uma tragédia quando você vê pessoas alegres por um tempo porque se converteram. Daí um tempo a alegria do nascimento desaparece. Fala, mas eu estava tão feliz com Jesus. Estava testemunhando 24 horas por dia da sua salvação. E de repente apagou tudo. Falta de crescimento. Pedro falou assim, olha, você que faz parte da raça eleita, do sacerdócio real, da nação santa, você que é povo adquirido de Deus, você tem que decidir despojar de tudo que é ruim da sua vida. Você já teve a experiência da salvação, agora você tem que crescer. À medida em que você for crescendo, você vai perceber que você vai andar num caminho que a maioria não anda. Você não somente vai viver um tipo de vida que a maioria não vive, vai andar num caminho que a maioria não anda, você vai ter valores diferentes, você vai ter ocupação diferente, porque nós somos sacerdócio real. Temos uma missão em relação às raças. Enquanto elas estão no conflito do ódio, do destruir, do matar, roubar e destruir, nós fomos chamados para fora e somos aqueles que levamos o reino dos céus para as raças. A oportunidade deles pertencerem à raça eleita também. Porque é Deus avisando a todas as raças que Ele está formando uma raça para Ele. É Deus falando para todos os povos que Ele está formando um povo para Ele. E depois que Ele formar o povo dEle, a raça dEle, que exercer o sacerdócio dEle, que é a nação dEle, todos os demais serão extintos.
Não importa o quão grandes se tornaram, nem o quanto conquistaram. Está profetizado a extinção das raças. E o melhor que nós podemos fazer por nós mesmos, porque a quem mais é dado, mais é exigido, é aceitarmos a proposta de Deus, assim como Abraão aceitou ser a matriz de uma nação. Deus nos chama para fazer parte de uma nova raça agora, e essa raça ele chama de raça eleita, sacerdócio real. Portanto, povo de propriedade exclusiva de Deus. Se somos, então nós vivemos como tal, porque não tem como você ser uma coisa e viver outra. Quando a gente diz povo de propriedade exclusiva de Deus, ninguém quer ficar fora. Imagine que no meio de todos os povos existe um povo que Deus chama de povo propriedade exclusiva dele. Aí você diz, eu não quero ficar fora. Então, se somos, temos que viver como tal. O que esse povo está fazendo na terra? Eles estão aqui vivendo uma vida diferente da vida que os demais povos vivem, que eles estão se destruindo. Cada um aproveitando o seu lugar ao sol para prevalecer sobre o outro. Que é a discriminação, que é o juízo, que é a injustiça. Mas tem um povo que não entrou nesse engano diabólico, que deu uma causa podre para as pessoas viverem, e nessa causa podre para eles viverem, ele deu uma causa mais podre ainda para eles se destruírem. E aí as pessoas se motivam e se destroem. Deus avisou, alertou um povo pelo seu Espírito Santo, falou, olha, vem ser outro povo, sai deste povo. Fuja dessas raças, venha ser uma raça que é por todos. Venha ser um povo que é por todos. Sacerdócio real. Sacerdote é quem intercede. Sacerdote é quem se purifica pelo outro. Sacerdote é quem se importa com a dor do outro, como se estivesse no lugar dele. Que nunca se vê superior a ninguém. A Bíblia fala que Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso sacerdote maior. Veja o que ele fez em relação a todos os povos e a todas as raças. E é isso que ele veio fazer, nos chamar para vivermos acima desses conflitos, para sermos um povo que ele chama de raça eleita. É uma raça que ele fez de todas as raças, um povo que ele fez de todos os povos, e como tal nós vivemos. Não é simplesmente para você falar, eu quero. Não, é um modo de vida, quem mais é dado, mais será exigido. É baseado na justiça de Deus, no amor de Deus, na misericórdia de Deus. Então Deus agora nos livrou deste conflito diabólico e te colocou numa missão santa. Isso começa até na sua consciência em relação ao seu semelhante, até a sua entrega voluntária pela causa. Onde você dá a sua vida e tudo que você pertence, porque afinal o que Deus já deu para você é mais do que você podia imaginar. Você não precisa se preocupar em conquistar mais nada. Quando Deus diz assim, olha, você é meu povo de propriedade exclusiva. Quem sabe disso? Diz amém. Eu sei que muito cristão sabe disso e nem sabe como é que funciona. Está dizendo que quando você aceita essa proposta, Deus confirma ela colocando o Espírito Santo dele habitando no seu coração. Sabe o que é o Espírito Santo? É o penhor. Sabe o que é o penhor? É a penhora, é a garantia de que aquela propriedade tem dono e que um dia ele volta para buscar. Ela está aqui porque ela tem uma missão para fazer aqui. Ela é uma raça que está aqui para abençoar todas as raças. Ela foi eleita para isso. Ela tem um compromisso, ela tem um modo de vida, ela tem uma ocupação. E ela está fazendo isso. Mas a garantia que ela é de Deus é que o próprio Espírito de Deus está na vida dele. Quando você se vê andando pelas ruas da cidade, de a pé, ou de bicicleta, ou de carro, ou voando, ou se misturando no meio do povo, você parece só mais um, pertencente a uma raça qualquer. Mas do ponto de vista espiritual,
você é totalmente diferente. Se um demônio olhar para a sua vida, ele vai ver nela o Espírito Santo de Deus, vai falar, isso aqui tem dono. Se alguém desejar o mal da sua vida, ele vai lembrar da palavra de Deus para com o seu povo. Contra eles não vale encantamento. Sabe quem pode fazer mal para a nossa vida? Nós mesmos. Quando nos distanciamos dessa verdade. Mas do ponto de vista de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus. Pense nisso. Se você não lembrar de nenhuma outra fala desta noite, leve essa para o seu travesseiro, para o seu dia a dia. Fala, eu sou uma pessoa que faz parte de um povo que Deus chama de povo de propriedade exclusiva dele. Como devo viver? Qual é a minha parte nisso? Sou povo de propriedade exclusiva de Deus. Não é uma invenção minha, é uma fala dele, é uma promessa dele, é um projeto dele. Deus viu a falência da espécie, enviou seu filho para salvar a espécie, e da espécie vai salvar apenas uma raça. Uma raça que decidiu romper com o mal, foi iluminada quanto ao plano diabólico de destruição da humanidade, porque ele veio para isso. Tiveram a experiência da salvação, ou seja, entraram no reino de Deus através de Cristo Jesus, e a partir daí não pararam mais de crescer. Continuam crescendo. É uma tragédia quando você vê alguém que fala que já é grande, que já tem muito tempo na fé, que já cresceu. Eu creio que até hoje os anjos de Deus continuam aprendendo, porque Deus é um Deus que todos os dias faz coisas novas que nunca existiram. E tudo aquilo que você vê, você aprende. Nós nunca mais deixaremos de crescer, porque Deus não é estático, Deus não é uma força ativa, Deus não é aquele Deus que criou a Bíblia no passado e falou, olha, isso aqui é tudo. Não, Deus continua fazendo, sempre fará. Ele é vivo. E a partir do momento que nós entramos neste projeto, nós começamos a crescer e vamos morrer neste caminho e depois na outra vida continuaremos por toda a eternidade, porque Deus é inesgotável. Não se trata de uma coisinha que você aprendeu aqui, fala, já sei como é que funciona. Não sabemos. Nós não sabemos, mas continuamos crescendo. Por isso o projeto de Deus é, se você tem a experiência, então agora você continue crescendo. Jesus, ele é a salvação de todas as raças. Mas porque ele veio salvar todas as raças, colocar junto? Não. Ele abriu uma oportunidade para todas as raças fazer parte de uma única raça. Raça eleita, sacerdócio real, povo adquirido. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus.